dor, ela muda apenas as suas emoções ou a sua identidade também? Enquanto não há uma consciência, pode existir aí uma resistência. Resistência para quê, Cris? Resistência para mudar, para ser confrontada, resistência para até mesmo acessar pontos que ainda doem em nós. Talvez o maior problema não seja aquilo que você sente hoje, mas aquilo que a dor começou a fazer você acreditar sobre si mesmo. Muitas vezes nós estamos trabalhando normalmente, servindo, ajudando, resolvendo problemas, mas estamos emocionalmente desconectados da nossa própria essência. Por dentro, já faz tempo que não sabemos nem mesmo quem nós realmente somos. E aqui está o perigo. Dores prolongadas não alteram apenas as emoções. Elas podem alterar a forma como nos vemos, a forma como nos posicionamos, a forma como nós nos relacionamos e até mesmo como acreditamos que merecemos viver. Sabe? Aquilo que você chama hoje de é a minha personalidade, é meu temperamento, é o meu jeitinho de ser, seja apenas uma versão criada por você para sobreviver. Se você é nova por aqui, eu sou Cris Moro, psicanalista clínica, uma terapeuta cristã apaixonada por ajudar mulheres a se reconectarem com a sua essência. E hoje eu quero bater um papo com você sobre identidade, sobre dor, sobre o que acontece quando uma mulher passa tempo demais sobrevivendo emocionalmente. A dor pode sim distorcer a forma como você se enxerga. Nós aprendemos muito, ouvimos muito falar sobre emoções, mas pouco sobre como a dor afeta a nossa identidade. Porque muitas vezes o problema não é apenas o que aconteceu com você, o problema é aquilo que o que aconteceu começou a dizer quem você é. Vamos refletir. Uma rejeição, ela começa a construir o quê? Eu não sou boa o suficiente. Uma crítica constante faz você acreditar, eu preciso agradar o tempo todo para ser aceita. O que uma decepção pode fazer com você? Faz você pensar, eu não posso mais confiar em ninguém. Percebe como a identidade começa a ser afetada? E aos poucos, ela vai deixando de viver pela própria essência e começa a ser movida e influenciada por essas feridas. Mas é lindo entender que a neurociência, ela nos mostra que experiências repetidas moldam a nossa percepção sobre nós mesmos. E isso é incrível. Ou seja, aquilo que você vive continuamente, repetidamente, começa a influenciar aquilo que você acredita ser. Isso é muito sério, porque nós precisamos expandir a nossa consciência emocional. Então aqui eu repito, aonde não há uma consciência, pode existir aí uma resistência. Muitas vezes nós tentamos resolver apenas no comportamento aquilo que já afetou a nossa identidade, compreende? Eu me recordo de uma história da Bíblia que talvez você já conheça essa passagem, mas hoje eu quero que você olhe para ela de um jeito diferente, além do milagre que aconteceu. A Bíblia conta sobre uma mulher que durante 12 anos sofreu com fluxo de sangue. Gente, isso mesmo, 12 anos. Agora você imagina o desgaste emocional dessa mulher, 12 anos tentando melhorar, 12 anos convivendo com uma dor, 12 anos carregando limitações, 12 anos buscando soluções, mas existe algo muito importante nessa história. A dor não matou completamente a esperança daquela mulher, porque na Bíblia fala, ela gastou tudo o que tinha com médicos. Perceba que ela foi atrás de pessoas que poderiam ajudar ela. Isso revela algo muito profundo. Apesar da dor, ela continuava buscando soluções, ela continuava tentando, ela continuava acreditando, ela continuava indo atrás. De fato, ela era uma mulher intencional.
Então, existem sim muitas mulheres cansadas, mas que continuam buscando. Mulheres que estão emocionalmente feridas, mas que ainda carregam a fé dentro do seu coração. Mulheres que já tentaram muitas e muitas vezes, mas não desistiram completamente. Talvez o mais bonito nessa história não seja apenas a cura em si, mas a coragem de continuar indo atrás, porque entendemos que como dores prolongadas afetam as nossas emoções, mas quando ainda existe um movimento, significa que a nossa essência ainda não foi totalmente comprometida. E é lindo de entender que, porque quem perde totalmente a esperança, para de se mover, para de buscar, para de acreditar, mas aquela mulher continuou em movimento, mesmo cansada, mesmo frustrada, ela decidia sempre agir. E talvez Deus esteja dizendo aqui hoje para você e para mim. O fato de você ainda estar buscando já revela que existe vida dentro de você. O fato de você ter parado para assistir esse vídeo já é uma evidência de que ainda existe uma esperança aí dentro. Nós precisamos entender, sobreviver não é o mesmo que viver. Estamos aprendendo tanto a sobreviver que estamos deixando de viver. Estamos funcionando aparentemente perfeitamente, mas emocionalmente cansados. Isso acontece porque essas dores, elas colocam o nosso cérebro em um estado de alerta constante. Nós começamos a tentar controlar tudo, começamos a viver uma hipervigilância, uma cobrança excessiva, uma culpa desnecessária, carregando medo de decepcionar. E aí entra o que é mais perigoso, é quando de fato acostumamos tanto com esse modo de sobrevivência que já nem lembramos mais como é viver em paz, viver leve, viver uma vida plena, que é o que Deus promete para cada um de nós. Então aqui vai um ponto importante. Sobrevivência emocional cria versões enrijecidas, na defensiva, versões cansadas, versões emocionalmente fechadas de nós. Não porque nascemos assim, mas porque nós precisamos aprender a sobreviver desse modo. E sabe o que é engraçado? Às vezes dizemos que o problema é a nossa autoestima, por isso que estamos nessa situação. E muitas vezes não é só a autoestima. Hoje, infelizmente, existe uma geração inteira tentando resolver apenas a autoestima sem tratar a identidade. E existe diferença. A autoestima construída apenas no ambiente, ela oscila. Se você recebe um elogio, se sente suficiente. Se você é rejeitado, se sente pequeno novamente. Mas sabe, a identidade verdadeira, ela não nasce apenas de validações externas. Ela nasce da nossa consciência. Porque identidade, ela aparece como? Na forma como você se trata, no quanto se anula, nos relacionamentos que você aceita, no medo que você sente de se posicionar, na necessidade constante de aprovação. Então, o problema nunca tenha sido apenas a autoestima, mas a forma como você aprende a se enxergar. E às vezes nós ouvimos assim: você precisa ser moldada por Deus. E o que isso realmente significa? Significa permitir que Deus cure aquilo que já distorceu a sua identidade. Muitas mulheres, elas sem perceber começam a viver essas versões criadas pela sobrevivência, mas Deus não trabalha apenas no comportamento. Deus, ele quer trabalhar a nossa essência, porque Deus, ele não quer apenas mulheres funcionando, ele quer mulheres inteiras. E o processo começa quando a mulher para de fugir de si mesma. Esse processo, ele continua quando você começa a desenvolver uma consciência emocional, quando você reconhece padrões, quando começa a confrontar essas suas crenças. E aí sim, quando você vai permitindo que Deus toque todas essas áreas escondidas, todos esses pontos que dói,
Não existe transformação sem verdade. E aí, voltando para a história da mulher do fluxo de sangue da Bíblia, o que é mais lindo nessa história é que Jesus ele não devolve apenas a saúde daquela mulher. Perceba que ele devolveu a identidade. Entre tantas pessoas, Jesus percebeu o toque dela. E antes mesmo dele falar que ela havia sido curada, ele chamou ela de filha. Isso mexe profundamente comigo. Eu acho lindo perceber que talvez o maior milagre daquela mulher não tenha sido o fluxo ter parado, mas tenha sido ela ter voltado a ser vista. Jesus ele não chamou ela pela dor, ele não chamou ela pelas condições, ele não chamou ela pela ferida dela, mas ele chamou pela identidade, ele resgatou a identidade de filha. E hoje eu quero te lembrar, você não é apenas aquilo que te aconteceu. Você não é a rejeição, a ansiedade, a vergonha, a culpa, a tristeza, a baixa autoestima, não. Existe uma identidade por trás de toda essa dor, sabe? A beleza de voltar para a sua essência não está em se tornar perfeita, não é isso. Está em voltar a ser inteira. Permitir que Deus trate tudo aquilo que a nossa consciência tem nos revelado. Porque mulheres moldadas por Deus não exalam perfeição. Exala verdade, consciência, autenticidade, presença, ousadia, identidade. E sabe, eu quero te lembrar, a transformação não é mágica. Transformação é um processo. E lembre-se, enquanto não há consciência, pode existir aí uma resistência. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. O que você tem resistido tanto? Talvez exatamente aí exista uma área que você precisa de consciência para que a cura possa começar a acontecer. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que também precisa ouvir isso. E se você deseja continuar caminhando comigo nessa jornada de consciência, identidade, reconstrução emocional, se inscreve aqui no meu canal e nos vemos no próximo vídeo.